Olá, meus irmãos. Nesse momento de vida no campo, eu gostaria aqui de apresentar os planos para a construção da minha casa. Ela será construída aqui nesse lugar, onde pretendo, pela graça de Deus, em muito breve, poder estar morando e ser vizinho seu. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos uma descida para o lago. Aqui está o material. Ali as primeiras paredes que já chegaram de EPS. Aqui está um monte de terra para trabalhar dentro do radier. Ali a chegada aqui para casa. Essa aqui é uma chácara vizinha de 4.100 metros quadrados. Por sinal, de chácara é a maior que tem no condomínio. Maior que era somente os sítios, que são 4. Aqui na frente eu quero plantar alguns pés de coco anão, algumas mangueiras, algumas fruteiras. Fazer um pomar, rodeando aqui. Aqui nós temos algumas fruteiras típicas do Cerrado, né? Temos alguns pequizeiros também. E nessa região aqui eu quero fazer uma horta para o nosso consumo. A madeira já está empilhada lá no fundo para poder cercar e fazer essa horta. Um forte abraço a todos, que em muito breve possamos nos reunirmos por aqui. O Senhor nos abençoe a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Para mim é sempre uma grande alegria revê-los abrindo a palavra de Deus e juntos estudando lições que o Senhor tem preparado para o seu povo em todas as épocas de nossa história. Eu gosto de gravar nesse horário, onde a luz está começando de cada novo dia, e principalmente aqui nesse lugar tão lindo, onde durante a semana de domingo a sexta-feira o trabalho tem sido intenso, trabalhando nas obras de construção para que o povo de Deus possa então vir, possa se acomodar por aqui em muito breve e possamos aqui aguardarmos Jesus voltar. Sábado é o dia que realmente sobra tempo para que eu possa gravar as lições, possa editar e até postar a lição no canal. Mas para conseguir pegar esse momento tão oportuno aqui, eu preciso, como durante a semana, levanto entre 4 e 5 horas da manhã para preparar o desjejum dos trabalhadores e logo irmos todos para as nossas atividades. No sábado também eu preciso levantar neste mesmo horário, deixar o desjejum pronto e remar até aqui nesse local tão lindo, já no centro da enseada do Vitrine do Lago, para gravarmos a lição. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por permitirmos respirar o fôlego da vida, mais um dia em nossas vidas, mais um sábado, e podermos especialmente, Senhor, abrir a Tua palavra e buscar o sustento para a nossa fé. Nos capacite, Senhor, a compreender o tema que estudaremos e principalmente nos dê poder, não só para praticar, mas para ensinar aqueles que nos cercam. Prepare-nos para o Teu reino, dirija-nos, continue nos abençoando, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O sinal da aliança. Êxodo capítulo 31, verso 16, relata o seguinte: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Irmãos, a palavra de Deus foi escrita num outro idioma,
que não o nosso. Foi escrito em língua hebraica, alguns livros em aramaico e o Novo Testamento, a maior parte, no grego. São idiomas que uma só palavra, no português ou no inglês ou no alemão, encontra-se várias palavras para se adequar a uma só palavra desses três idiomas principais em que foi escrito a palavra de Deus. Mas a palavra perpétua é uma palavra única, a palavra eterna é única. E quando fala isso é um termo muito forte, irmãos, mostrando que o sábado é um vínculo, é um sinal dentro dessa aliança que nos vincula a todos, nos envolve a todos e aliados numa palavra muito forte, perpétua, eterna, que em qualquer idioma é uma só. Quando usa o termo aqui Israel, está se referindo a Jacó, neto de Abraão. Esse moço recebeu esse nome justamente porque ele lutou com Deus, mostrando que esse povo tem uma genética realmente muito forte no sentido de lutar no bom sentido, de conseguir a bênção de Deus, que foi o motivo do qual Jacó lutou e recebeu esse nome de Israel. Mas é interessante lembrar que qual é o vínculo, então, dele conosco hoje? Gálatas 3:7 afirma que nós somos descendentes de Abraão pela fé, nos tornamos membros inclusos nessa família. Ou seja, na realidade, os mortais que vivem neste planeta, todos foram adotados. Filho legítimo é o único, é Jesus, o Filho unigênito, do qual nós somos irmãos adotivos. Fomos inclusos, conforme a revelação do Espírito Santo, aqui através de Paulo, nessa família, onde essa palavra muito pesada aqui já no Antigo Testamento envolve o sábado como um sinal perpétuo dessa aliança em que nós deveríamos guardar. Então, de cara já fica muito difícil, sem aprofundar ainda no tema, fica muito difícil de imaginar que esse dia de guarda seria um dia qualquer ou um dia substituível. E nós aprofundaremos no tema e perceberemos que a coisa é bem mais séria. Quando entramos então no segundo tema, origens. É comum às vezes escutarmos o termo, alguma pessoa criticando, o antigo sábado judaico, vocês guardam o antigo sábado judaico. Outro dia eu passei uma experiência até, assim, de certa forma chocante, e às vezes a gente assusta com isso. Uma das empresas prestadoras de serviço que esteve aqui, a esposa, o filho, acompanhou. E como esse prestador de serviço já tinha tocado muito em assunto bíblico comigo, já tinha comentado também que a sua esposa era muito estudiosa da palavra. Mas, coincidentemente, nesse dia ao qual me refiro, essa esposa realmente veio aqui e trouxeram uma criança também. E aí ele arrumou um jeito de tocar no assunto, tipo para me colocar numa roda de questão com ela, para que ela pudesse, quem sabe, testar os seus conhecimentos, tratando de algum tipo de assunto bíblico comigo. A impressão que deixou foi essa. Parece que era um projeto marcado para que esse casal viesse e essa pessoa pudesse, de alguma forma, tentar se posicionar biblicamente. A impressão que ficou foi essa. Eu tive essa impressão. Quando o primeiro assunto que tocou foi a questão do sábado, de cara essa mulher me perguntou assim, diante do seu esposo e do filho: então vocês não acreditam em Cristo? Vocês são como os judeus antigos? Ainda estão presos ao antigo sábado? Da velha lei, da velha aliança? Irmãos, eu tomei um choque quando a pessoa teve assim a coragem de perguntar se eu não acreditava em Cristo. Irmãos, essa pessoa ouviu a palavra de Deus com tanta atenção que os seus olhos brilhavam.
e não pôde, durante mais de 15 ou 20 minutos, encontrar uma só palavra sequer para contestar o que ela ouvia da palavra de Deus, a não ser somente admirar o conhecimento expresso revelado nas Escrituras Sagradas. Mas essa realmente é uma expressão que não é incomum de se ouvir por aí afora. Inclusive, tratando do tema em si, das origens, nós temos Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, que mostra o sábado incluso já na semana da criação, o sétimo dia de descanso. É claro, não existe sétimo dia sem sexto dia, como não existe segunda-feira, segundo dia, sem ter o primeiro dia, que é domingo, o primeiro dia da semana. E certa feita, por ironia do destino, Marcos capítulo 2, verso 27, nós temos Jesus no pleno Novo Testamento, vinculando novamente o sábado, mas numa forma mais profunda. Uma ocasião em que ele estava caminhando com seus discípulos próximo a uma plantação de milho, era sábado, quando os fariseus e saduceus, que vinham sempre de longe, tentando pegar ele em alguma fraqueza, em algum tropeço, flagra os discípulos entrando nessa roça, colhendo espigas, e certamente não estava comendo crua, porque milho ninguém tem condição de comer crua. Solta imediatamente o intestino. Com certeza eles devem ter assado essas espigas ainda, que é um pequeno borralho no chão, e assado essas espigas. Meus irmãos, esses fanáticos daquela época, tanto os fariseus quanto os saduceus que por ali cercavam, questionaram: Senhor, os seus discípulos estão colhendo espiga dia de sábado e comendo dia de sábado? Por que eles falaram isso? Em primeiro lugar, que eles tinham desenvolvido, criado, inventado, jogando nas costas de Moisés, dezenas de maneiras de como guardar o sábado conforme o idealizado por eles e não por Deus, porque isso a palavra de Deus não sanciona, regra nenhuma dessas adotadas por eles, nenhuma das dezenas que eles inventaram. Portanto, como já tinha se tornado tradição, esses saduceus, fariseus, essênios, zelotes, são grupos que surgiram desde 250 anos antes de Cristo para cá, até nos dias de Cristo, já tinha esses 4 grupos, essas 4 seitas criadas dentro da religião judaica, religião essa que foi fundada por Abraão, avô de Israel. E nesse texto que eu citei, de Marcos 2, 27, Jesus responde para eles que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, numa comparação simbólica, né? O berço foi feito por causa da criança e não a criança por causa do berço. Evidente, para que a criança possa descansar. O sábado foi feito por causa do homem, para que o homem possa descansar. Com essa afirmação em pleno Novo Testamento, Jesus vincula esse dia de guarda, o sábado, a Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, mostrando a origem real do sábado, que foi na criação do universo e não somente desse planeta. Porque nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, fala que no princípio criou o Senhor Deus os céus, no plural, universo, e a terra. Mas essa terra tinha sido deixada sem forma e vazia. Portanto, deixa claro que a semana da criação é um padrão criacionista formado pelo Criador, que qualquer sistema solar que ele crie, em qualquer época, em qualquer estágio da história da criação, que é num termo absoluto chamado eternidade, esse ciclo dura 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Isso é uma coisa impressionante, irmãos. Não tem como mudar isso aí. O próprio sacrifício de Cristo foi numa sexta-feira e ele passou o sábado na sepultura. No domingo ele ressuscitou. Mostrando mais uma evidência interessante sobre essa questão do sábado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. As origens desse dia vai muito além do que imaginamos. E vamos aprofundar um pouco mais aqui dentro do tema. No terceiro tema, o sábado antes do Sinai. Irmãos, analisando o Êxodo, capítulo 16, versos 23 e 28, nós percebemos bem antes do Sinai, Deus tratando
de questões sobre o sábado, ou seja, não havia ele ainda no decálogo. Mas lembra que estudamos anteriormente que Abraão guardou o sábado? Abraão guardou a lei de Deus e os mandamentos? Pois é. Só lembrando que a religião hebraica, ou religião judaica, num termo mais moderno, foi fundada por Abraão. E esses princípios já haviam sido passados para Abraão. Ele não conheceu o decálogo, que ele viveu 500 anos antes de Moisés, mas ele guardou o que ele já conhecia, e o sábado ele guardou. Como Adão guardou, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, o 7º dia de descanso que o Senhor já passou junto com Adão, Eva e também Abraão, da mesma forma, o guardou. E voltando com essa mesma mentalidade, devemos lembrar que mesmo durante o longo período de apostasia que Israel passou lá no Egito, o período da opressão egípcia de aproximadamente 430 anos, nesse período, alguns fiéis sobreviveram, como foram Anrão e Joquebede, os pais de Moisés. Não é à toa que esse casal foi escolhido para ser o pai desse libertador dessa nação, que vinha sendo escravizada há cerca de 430 anos. Esses eram fiéis e se mantiveram fiel durante o êxodo. Moisés, apesar de ter sido criado por Faraó, mas ele foi amamentado e educado os seus primeiros dias, os seus primeiros meses, os seus primeiros anos de vida pela sua mãe legítima como ama de leite. Ela o educou, ela o orientou. E ele cresceu sabendo que não poderia contestar a Faraó. Então, desde a sua infância, ele já conviveu com esse tipo de situação de luta, como foi Israel ou Jacó, para poder administrar realmente a situação da fé dentro do palácio de Faraó, já começando a conhecer os propósitos da sua sobrevivência, do massacre, do genocídio praticado, exterminar um libertador. E isso tinha evidentemente Satanás por trás desse genocídio. Como nos dias de Cristo também, quando nasceu Jesus, o mesmo genocídio também foi praticado novamente, através de Herodes, tentando eliminar o libertador real, que nos libertaria de vez, era do pecado, e nos levaria ao encontro com o Senhor nos ares. Então, o sábado antes do Sinai é uma história realmente muito antiga, bem mais profunda do que muitos olham de forma muito superficial na Bíblia Sagrada. Por isso, nós temos então o quarto tema, sinal da aliança. Aqui pega pesado, irmãos. Quando nós olhamos para o Êxodo, capítulo 31, verso 13, e olhamos também para Ezequiel 20, verso 12 e 20, irmãos, isso aqui é muito sério. Afirmando que o sábado é um sinal entre Deus e nós. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica, o sábado será um sinal para todos nós, filhos de Deus, desde o antigo Israel até hoje. Não é à toa que lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 3, comenta abertamente de um anjo vindo do céu em direção a outro anjo que está segurando os 4 ventos, conforme menciona no verso 1 e 2 de Apocalipse 7. Não danifiqueis a terra nem o mar, antes que seja selado todos os servos do Deus vivo com o selo na testa, o sinal na testa. Testa, sinal de entendimento. Interessante. Lá em Apocalipse 13, de verso 15 a 17, também está falando que um sistema perseguidor, chamado então de besta, não tinha outro nome melhor, né? Para ser dado a esse animal. Essa besta vai fazer com que seja colocado um sinal na testa ou na mão direita sinal de compromisso, testa sinal de entendimento, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Curioso, né? Se a gente amarrar uma coisa na outra, o Apocalipse falando de um sinal de entendimento, também colocado na nossa testa. Lá no antigo Israel, no livro de Ezequiel,
nós temos um relato no capítulo 9 do livro de Ezequiel, que também aqueles anjos executores que na visão do profeta Ezequiel, que 5 anos à frente dos dias do profeta Ezequiel viria para destruir Jerusalém, então estava selando no meio do povo de Israel as pessoas que teriam condições de escapar com vida para tentar ser recuperada lá em Babilônia. Só que esses, muitos se perderiam e outros se salvariam. Agora aqui do Apocalipse não. Aqui, quando acontecer esse selamento, será definitivo. Quando fechar a porta da graça logo após esse selamento, vai acontecer a expressão apocalíptica que o santo se santifica ainda mais e o sujo que se suja ainda mais. A operação do erro terá atingido o seu ápice. As pessoas que preferiram acreditar na mentira acreditarão como nunca antes. E aí encontrarão o seu destino, a destruição. Porque 2 Tessalonicenses 2,8 fala que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e pelo resplendor de sua vinda. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Esse texto de Apocalipse 13, falando do sinal da besta, deixa bastante claro que haverá uma perseguição vinculada a um dia de guarda. Desde o lançamento da encíclica Laudato Si, há alguns anos atrás, já com o Papa Francisco, já tem sido preparado o caminho para o meio ambiente, para ter um dia de guarda, coisa do gênero. E dia de guarda, que já é guardado no mundo cristão por toda a face da terra, qual que é? Domingo. O sábado será obrigado a trabalhar no sábado, para que possa então descansar um dia. Mas descansar mesmo, e não um domingo guardado de forma tão espúria como é guardado por aí afora. Funciona de verdade, são as escolas dominicais que tem pelo mundo afora. O que deveria acontecer, escola sabatina, porque o dia de guarda de Gênesis ao Apocalipse é o sábado. Inclusive, em Apocalipse 12:17, comenta que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, ao remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse também, no capítulo 14, o verso 12, aqui está a paciência dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Lá no Apocalipse. Foi eu que escrevi? Não foi. Ano 100 da era cristã, há mais de 2000 anos atrás, em pleno Apocalipse. E o mesmo autor que Deus inspirou através do Espírito Santo para escrever o Apocalipse, também inspirou ele a escrever 1 João capítulo 2, verso 3, 4 e 7. Olha o que diz: aqueles que dizem que conhecem a Deus e não guardam os seus mandamentos, são mentirosos e com ele não está a verdade. E não vos dou mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Irmãos, isso é muito duro. É uma palavra dura demais. Chamando de mentiroso aqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Veja que o sinal da aliança é muito sério, irmãos. Tão sério que lá em Isaías, capítulo 66, verso 22 e 23, está dizendo que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, virá todo sábado perante mim me adorar. Ou seja, todo sábado continuará sendo guardado na eternidade, no novo céu e na nova terra. Imagine nessa terrinha cheia de mortal, nessa terrinha fétida de pecado, apodrecida de pecado. Se o termo dito lá na abertura desse tema, que é um sinal perpétuo para todo Israel, tanto o descendente legítimo de Abraão, quanto os descendentes agregados espiritualmente nessa mesma família, como disse Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 7. Pense nisso, amado irmão.
Pense nisso, amada irmã. É muito sério esse assunto. Sinal de santificação. Quinto tema. Irmãos, como podemos notar em Êxodo 31:13, olha o que diz. Certamente vocês guardarão meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Algo bem parecido com o que disse em Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20, que acabamos de comentar anteriormente. O mais profundo aqui, irmãos, é que isso aqui deixa-nos como um povo separado, irmãos. É um dia diferente. É um dia que, enquanto o mundo inteiro guarda o domingo, ou não guarda dia nenhum, tem um povo, chamado povo de Deus, que não importa de qual religião que ele tenha vindo ou que venha a fazer parte desse povo escolhido, mas vai guardar o sábado, mas vai receber esse sinal e vai expor esse sinal para o mundo todo à sua volta. O dia do Senhor, um dia separado, um dia diferente, um dia que nós não vamos trabalhar, não vamos comprar e nem vender, porque temos um dia diferente para nos relacionarmos com o semelhante e principalmente para com o nosso Deus. Como eu comentei agora há pouco, durante a semana eu levanto entre 4 e 5 horas da manhã para me envolver nas atividades de trabalho, e são intensas, até próximo do pôr do sol. Mas no sábado, eu deveria, quem sabe, levantar mais tarde, ficar tranquilo, mas em que momento que eu teria para gravar essa matéria e fazer esse trabalho missionário? Então eu levanto no mesmo horário. É um dia de trabalho como outro qualquer, mas um trabalho na causa do Senhor. Quando estamos lá na cidade, vamos levantar nesse mesmo horário para poder ir para a igreja. Começar as atividades desde a classe de professores e daí adiante, enquanto ainda tem igreja, né? Porque no meio dessa pandemia, quantas e quantas vezes que a igreja esteve fechada e ainda anda fechada em várias partes do mundo. E em muito breve não existirá nem mais igreja por causa de uma perseguição que oprimirá através de um sistema ateu, comunista, que perseguirá, aliado às potestades da maldade, perseguirá o povo de Deus. E aí, igreja, somos nós, né? Aqui mesmo teremos a nossa capela, a nossa igreja para adorarmos, e muito breve, com a graça de Deus, teremos ela aqui no Vitrine do Lago, para podermos adorarmos ao Senhor. Mas e quantos que terão que adorar lá no meio dos matos? E quem sabe quantos terão que sair temporariamente aqui do Vitrine do Lago e ir para essas montanhas que tem aqui em volta, passar uma temporada lá até poder voltar? E a perseguição sabe-se lá como e com que intensidade será apreendida contra o povo de Deus. Mas aqui nós estamos protegidos, estamos guardados, estamos prevenidos, estamos preparados para enfrentar essa crise final que será muito rápida. E em muito breve poderemos daqui e de qualquer lugar do mundo onde alguém estiver que faça parte do povo de Deus, poderá olhar para o céu e dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Guardar esse dia emblemático é fundamental. Não devemos ficarmos vinculados a tradições humanas, a tradições religiosas, de qualquer natureza que seja, mas vinculados à palavra, que nos diz claramente, e o Espírito Santo queima em nosso coração com essa palavra, dizendo que esse é o dia do Senhor, esse é o sinal de Deus, porque em muito breve o sinal da besta estará fazendo o contrário, mostrando um dia espúrio, onde no sexto tema entramos em lembrando do sábado. De cara, vamos lá para Daniel capítulo 7, verso 25, onde profetiza há quantos e quantos anos, cerca de 1000 anos antes de acontecer, ele profetizou, inspirado pelo Espírito Santo, que cuidarão em mudar os tempos do calendário e a lei de Deus,
e os santos lhe serão entregues nas mãos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que fazendo a matemática desse período, vinculada a outros períodos mencionados na Bíblia, como Apocalipse 13:5, 42 meses vezes 30 dias, dá 1260. Um tempo, um ano de 360, 2 tempos 720, meio tempo 180, somando tudo 1260. Ezequiel, capítulo 4, verso 6, um dia em profecia igual a um ano, que aplica perfeitamente dentro desse contexto. Esses 360 dias, que é a média entre o calendário lunar e o solar, dá 360 dias, um tempo 360, 720, 2 tempos, 180, meio tempo, somando dá 1260 dias, que no caso de Ezequiel 4, 6, anos. 538 começou a perseguição contra o povo de Deus. 1798 terminou. Deduz um do outro. Tira 538 e 1798, veja quanto que sobrou. 1260 anos de perseguição. Quando começou a levantar os protestantes? Desde que fizeram a mudança na lei de Deus, nos dias de Constantino, entre 321 e 323 da era cristã. E aí começaram a protestar. Em 425 foi estabelecido um novo nome para a igreja que até então vinha guardando o sábado e agora recebeu o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. E o líder da igreja passou a ser chamado de Papa. Em 538, os valdenses começaram a ser perseguidos no noroeste da Itália, lançados montanha abaixo e torturados até a morte. E aí se desencadeou um processo genocida de 1260 anos, previstos aqui pelo livro do profeta Daniel, o qual o motivo principal foi o quê? A mudança da lei de Deus, que levantou os primeiros protestantes. Quando chegou no final dessa perseguição, em 1798, o povo já nem lembrava mais disso. E um povo teve que ser levantado, um remanescente teve que ser levantado. E lá em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, mostra 3 anjos voando pelo meio do céu, representando esses pregadores humanos aqui na terra, com o evangelho eterno nas mãos para pregar a todo o povo, tribo e língua. E o primeiro anjo segue dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Coincidência, né? Um trecho do mandamento do sábado. Um povo que ia anunciar que o juízo de Deus já começou, um povo que ia anunciar que o sábado deveria ser relembrado. E isso começou em 22 de outubro de 1844. Esse povo anunciando o que eu e você continuamos hoje fazendo a mesma coisa. Anunciando esse dia de guarda como um dos representantes desses 3 anjos que voavam pelo meio do céu na visão profética do Apocalipse capítulo 14. E esse mesmo sinal, como comentado no tema anterior, será colocado na nossa testa. Sinal de entendimento. Ninguém vai poder dizer que não sabia, porque a orientação foi clara. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Não fica preso a tradições, porque você pode cometer um erro gravíssimo. E amanhã estar incluso na operação do erro e perder a sua salvação por causa da ignorância e da teimosia. E a ignorância, por incrível que pareça, ela é gravíssima, porque ela vicia como qualquer droga. E as pessoas ficam procurando motivos para fermentar ou fortalecer essa decisão de coração de pedra de insistir no erro. É como se desse uma emoção, uma adrenalina, poder insistir na teima e achar pessoas que aprovem ou que apoiem tal ideia. Todos os fanáticos se vinculam nessa doença tremenda, também chamada de ignorância. E a ignorância nunca fez bem para ninguém. Só faz mal e muito mal. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Jamais ignorem o que a palavra de Deus fala. Pode custar muito caro mais tarde. 7º tema, o selo de Deus. Temos aqui um trecho do comentário bíblico. O seguinte: a santificação do Espírito
assinala a diferença entre os que têm o selo de Deus e os que guardam um dia de repouso espúrio. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Deus designou o sétimo dia como seu dia de repouso, citado em Êxodo 31, 13, 17 e 16. Assim, é traçada a distinção entre os leais e os desleais. Aqueles que desejam ter o selo de Deus em sua fronte devem guardar o sábado do quarto mandamento da lei de Deus. Que a primeira palavra é lembra-te, para que ninguém esqueça. Infelizmente, irmãos, tem muitos crentes que se esquecem desse dia. Chega o momento do pôr do sol, eles começam a querer fazer pôr da lua, ou querer segurar o sol com as mãos. Coisa impossível, né? Para poder continuar trabalhando, fazendo compra no mercado, isso ou aquilo. Sabe, irmãos, tem um peso muito especial sobre a questão de guardar o sábado. E precisamos lembrar, reformar isso constantemente em nossas vidas, porque é algo muito sério. E isso vai pesar muito na perseguição. Muitos poderão ceder ao sinal da besta para preservar a vida. A experiência que nós passamos com essa pandemia é suficiente para perceber isso. Quantos que nunca mais colocaram os pés dentro da igreja, com medo do vírus, tudo para preservar a vida. Não tiveram coragem, mesmo sabendo que lá é a casa de Deus e Deus está presente. Não voltaram mais na igreja. Estão se convencendo que estão servindo a Deus em espírito e em verdade só lá na casa deles, sabendo que tem uma missão que Deus não autorizou fechar a igreja. Deus não autorizou em momento algum. E muitos, além de ter fechado a igreja, muitos líderes fizeram isso e continuam fazendo, para não bater de frente com as autoridades, mas chegaremos no momento que não vai ter escapatória, irmãos. Só que esse momento não vai ter mais igreja para defender. Porque esse governo mundial que vai levantar vai tomar tudo. Vai confiscar tudo. Os bens. Por isso que nós não podemos ficar nas cidades grandes, nem nas cidades pequenas. São em pequenos lotes, em pequenas frações de terra, como aqui no Vitrine do Lago, cheio de cascalho e tudo mais, que não tem nenhuma perspectiva comercial, nem para plantação de soja, nem para plantação de pastagens para gado, porque é um terreno irregular, é muito cascalho, é muito montanhoso, não tem futuro, não tem expressão comercial nenhuma. Mesmo que algum governo mundial confisque tudo, não tem por que mandar tirar o povo daqui e mandar embora, porque não tem futuro nenhum em perspectiva comercial, está no lugar desse aqui. Agora, em lugares maiores que já estão perto das grandes cidades, ou das pequenas cidades, está perto do asfalto, ou lugares de fazendas que tem como fazer plantação de soja, que tem como fazer pastagens para criação de gado, isso aí não tem escapatória, irmãos, será tudo confiscado. Irmãos que têm comprado fazendas para aguardar esse momento, está cometendo um erro grave. Nós precisamos juntar esse patrimônio para amanhã transformar, quem sabe, em tabletes de ouro, se for o caso, e guardar no meio dos diversos grupos de êxodo que estará indo para a Canaã Celestial. O ouro é uma moeda que toda a vida teve o seu valor e sempre teve o seu espaço no mercado. Então será fácil de burlar esse sistema espúrio de perseguição e poder sobreviver, alimentar, adquirir alimentos para manter o povo de Deus. E mesmo fazendo hortas coletivas, criando peixe em tanque-rede para trocar em mercadoria, de alguma forma nós sobreviveremos como sobreviveram os apóstolos que iniciou a pregação do Evangelho debaixo de perseguição. E nós também finalizaremos debaixo de perseguição. Mas vai aparecer muitos Ananias e Safira, como foi no começo também, isso é coisa normal. Teremos tesoureiro, evidentemente, cuidando disso aí, mesmo onde o povo de Deus estiver reunido, porque onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles.
E de alguma forma a igreja estará organizada nesses lugares. Por isso que a obra será terminada por leigos. É porque ela vai terminar assim, dentro dos matos, nos campos, dentro das cidades. Os que passarem por ali será estritamente com missão de ir evangelizar e buscar alguém ou recolher alguém para trazer para o meio do acampamento do povo de Deus. Seremos fortemente protegidos por anjos celestes, criaturas celestes que estarão nos protegendo e nos guardando. Irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 6, no verso 10 e o verso 11, comenta aquelas almas debaixo do altar, naquela visão que teve então dos mártires, ali do período da Inquisição, entre 538 a 1798, eles clamando: Senhor, até quando não julgarás e vingarás o nosso sangue desses que habitam sobre a face da terra, que estão nos oprimindo? Foram dadas para eles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito: repouse mais um pouco de tempo, até que se complete o número de conservos e irmãos teus que haverão de morrer como vocês. Vai ter o número de mortos, sim, nessa última perseguição. Acontecerá alguns mártires para que complete esse número, para que o Senhor possa se levantar então e dizer: está feito, e fechar essa porta da graça e abrir a porta da desgraça em cima dos perseguidores, conhecido então como 7 últimas pragas, que em um só dia, conforme Apocalipse 18, verso 8 apresenta, cairá sobre toda essa Babilônia, esses perseguidores, que pagarão o preço por oprimir o povo de Deus em todas as épocas da história do pecado. E no verso 10 de Apocalipse 18, fala que em uma só hora, aquela revelação que Pedro comenta, em 2 Pedro 3, de 8 a 13, que os elementos ardendo se fundirão e a terra e as obras que nela há se queimarão, ali, irmãos, em uma só hora, esse planeta, tudo que o homem construiu será destruído pelo resplendor da vinda do Senhor, pelo assopro de sua boca. Senhor Deus, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Santifica-nos na Tua palavra, Senhor. Somos réis mortais, mas temos um desejo profundo em nosso coração de recebermos das Tuas mãos a vida eterna, sermos contados entre os escolhidos que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Senhor, nos abençoe, nos preparando para o Teu reino, nos dando sabedoria para entender a Tua palavra e principalmente para caminhar nos caminhos que Tu tens reservado para todos nós e cumprir com a missão que Tu tens esperado de cada um de nós. Nos fortaleça, Senhor. Fortaleça a nossa fé e capacite-nos a que possamos ensinar aqueles que nos cercam. Dirija-nos, guarda-nos, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.